Bom, boa tarde. Hoje nós estamos aqui, então, falando da infecção por Covid-19 nos pacientes falciformes no Brasil, que é um assunto muito importante, dado que nós ainda estamos no meio da pandemia, com um platô muito elevado no nosso país e, portanto, com casos chegando a todo momento. A doença falciforme é considerada fator de risco para desenvolver formas mais graves de Covid, porque ela possui asplenia, com aumento de chance de complicações infecciosas, síndrome torácica aguda, que é a maior causa de mortalidade desses pacientes, que pode se confundir com as complicações pulmonares da Covid e se sobrepor, complicando ainda mais o quadro e levando o paciente para a unidade de terapia intensiva. Além disso, ambas as doenças possuem a propensão a fenômenos tromboembólicos. Sobre os dados nacionais, nós ainda não temos dados compilados, apenas relatos de colegas que trabalham em centros de referência que referem poucos casos até o momento e sem gravidade. Existe uma pesquisa em andamento, lançada pelo Comitê de Glóbulos Vermelhos, da BHH, a ideia foi da professora Maristela Figueiredo, da Unifesp, que encaminhou um convite para os interessados enviarem os seus casos para uma posterior compilação e análise. Então, quem puder participar, quem tiver caso e interesse em participar da nossa pesquisa, é só encaminhar os dados dos pacientes por esse link ofertado pela BHH. Bom, dados da Covid no Brasil. Como já mostrou o professor Jaque na aula dele, o Brasil está num platô muito elevado, nós já tivemos mais de 3 milhões de casos confirmados da doença, isso dá mais ou menos 1,5% da população brasileira. Atingimos a marca e ultrapassamos a marca de 100 mil mortos. No número de casos novos continua acima de 50 mil e o número de óbitos diários continua acima de 1.000 por dia. Isso nos preocupa muito. Dados de Ribeirão Preto, nós tivemos aí 2,8% da população já positivada para Covid, quase 17 mil casos, 453 óbitos e um total de casos novos em agosto de mais de 1.000 e o número de óbitos em agosto já somando 11, dados do dia 10. Bom, e em Ribeirão Preto, nós temos cerca de 500 pacientes seguidos no ambulatório, uma prevalência aí do genótipo SS, do homozigoto, seguido pelo SC e pelo S-beta, 10%, e nós tivemos 9 casos já positivos para Covid-19 nesses pacientes. Dentre esses casos, nós tivemos 8 adultos e uma criança, o que dá aí um total de 1,8% da população nossa de pacientes. Nos adultos, uma prevalência importante do sexo feminino, uma mediana de idade de 30 anos, 30,5, que variou aí de 28 a 45 anos. 4 de 8 pacientes são homozigotos para hemoglobina S, 2 deles SC, um S-beta 0 e um S-beta+. Uma criança só nós tivemos até o momento, ela é SS, sexo feminino, 8 anos, e veio para consulta de rotina com sintomas gripais leves. Nós fizemos teleorientação e a mãe quis trazer justamente porque ela tinha desenvolvido sintomas, e nós colhemos o PCR, como a criança estava muito bem, sem sinais de alarme nenhum, ela foi enviada para casa, sem tratamento específico, só com sintomático, e com follow-up, com ligações a cada 48, 72 horas, e depois de 4 ou 5 dias a criança já tinha se recuperado 100%. Bom, em relação aos casos, aos 8 casos nos adultos que nós tivemos, eles tinham como tratamento da doença de base, 4 deles, que soma 50%, estavam em uso de hidroxiureia, 2, 25%, portanto, em transfusões crônicas, por AVC e por úlcera. Um participava de estudo clínico e um paciente apenas em segmento ambulatorial. Como antecedentes, nós tivemos 4 deles com antecedente de síndrome torácica aguda. Isso é importante porque na corte francesa também mostrou isso, uma alta prevalência, acima de 50%, de antecedente de síndrome torácica aguda dentre os pacientes positivos. 2 com vasculopatia cerebral, um deles com AVC prévio, e um com crises vasoclusivas somente. O diagnóstico da Covid na sua totalidade foi feito por swab nasal com RT-PCR. Houve a necessidade de internação em 7 dos 8 casos adultos, 87,5%, e o tempo de internação variou de 4 a 18 dias nos casos mais complicados.
uma média aí de 10 dias. Apenas um paciente precisou de UTI, ventilação mecânica, e esse caso foi interessante porque esse paciente ele internou com uma síndrome torácica aguda clássica, grave. Nós colhemos o primeiro PCR na entrada, veio negativo, ele precisou ser internado na unidade de terapia intensiva, precisou ser entubado, colocado em ventilação mecânica, 48 horas ou 72 horas depois nós colhemos outro PCR que veio negativo, e depois que ele tinha melhorado, estubado, ido para a enfermaria, ele voltou a fazer febre, e nós colhemos outro PCR e deu positivo. Então, me parece até que esse paciente foi um caso de contaminação hospitalar pelo COVID, que não seria a causa inicial do desencadeamento da síndrome torácica aguda. Mas fica a dúvida se não foi um caso aí de falso negativo, né? Mas o paciente se recuperou muito bem e já teve alta. Tratamento durante a internação. 6 dos 8 pacientes, portanto 75%, necessitaram de suplementação de oxigênio, porque tinham a saturação de oxigênio abaixo de 93%. 4 precisaram de corticoide sistêmico, que foram os casos mais graves. 6 precisaram de antibiótico terapia, porque tinham infecção, que tinha febre, sinais de infecção. E as drogas mais prescritas foram ceftriaxona com azitromicina. E 5 receberam transfusão. Todos receberam hidratação endovenosa, claro que com um pouco mais de parcimônia do que o normal, porque a hiperidratação não é muito boa no paciente com Covid-19, né? Portanto, foi feita a hidratação EV, mas com parcimônia, e anticoagulação profilática em todos os casos. Durante a evolução do quadro, 5 pacientes, os mais graves, fecharam critério para síndrome torácica aguda, portanto, receberam oxigênio, transfusão, antibiótico terapia de largo espectro e corticoide sistêmico, e 3 apenas apresentaram crise vasoclusiva, além de sintomas gripais leves. O interessante é que, essa semana, um dos pacientes que tinham desenvolvido síndrome torácica aguda na internação, uma paciente SC, ela evoluiu com TEP. Após a internação, ela já tinha tido alta, ou seja, foi uma complicação tardia da COVID, que isso pode acontecer, e está em uso de anticoagulante oral ambulatorial. Esse foi um caso muito interessante. A hemoglobinopatia SC realmente tem mais propensão a fenômenos tromboembólicos, nós vemos, e esse caso foi um caso bem interessante. A paciente está bem no momento, tratando ambulatorial. E não houve nenhum óbito até o momento. Portanto, ao contrário do que todos esperavam, né, a infecção por Covid-19, como disse o professor Jacques já nos pacientes falciformes, parece apresentar uma evolução benigna, com baixa mortalidade. Esse fato foi visto já em outros países. Eu vou passar rapidamente os casos publicados, né? Um dos primeiros casos publicados foi da Universidade de Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos. Eles relataram 4 casos. Um caso grave que precisou de UTI, ventilação mecânica, tratamento para Covid na época e transfusão. E mais 3 casos benignos, sem necessidade nem de suplementação de oxigênio ou tratamento específico para Covid. Na Inglaterra também, eles reportaram 10 casos, 7 mulheres, olha que interessante, parecido com os nossos, né? Uma idade média de 37 anos, 2 recebendo hidroxureia ou transfusão, 5 não precisaram internar, e só um paciente morreu, que era um paciente que tinha já comorbidade pulmonar prévia. E os dados franceses aí, que o professor Jacques já mostrou, só lembrando, né, foram 83 pacientes, 58% tinham antecedente de síndrome torácica aguda. Aqui nós tivemos uma inversão nos nossos pacientes, né, eles tiveram mais síndrome torácica aguda internado do que crise vasoclusiva. E uma baixa taxa de óbito e baixa taxa de utilização de UTI, como nós vimos na nossa coorte pequena até o momento aqui em Ribeirão Preto. Quais seriam as razões para que isso tenha ocorrido? Graças a Deus, né? Primeiramente, as medidas de isolamento precoce dos pacientes. Como o professor Jacques falou, em março eles começaram com a teleorientação e busca ativa de pacientes por telefone. Nós aqui também, no Hospital das Clínicas, começamos a teleorientação em março, então nós suspendemos as consultas de rotina
Na segunda quinzena de março, fizemos teleorientação, orientando, portanto, esse paciente a permanecer em casa, orientando os sinais de alarme para que ele procurasse o nosso pronto atendimento ou a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, ou o pronto-socorro, né, se fosse de final de semana em uma urgência, para que ele fosse atendido. E isso, claro, que diminuiu muito a aglomeração dos pacientes nos hospitais, nos consultórios, e realmente deve ter pesado a nosso favor, né? Outra coisa também que o professor Jaque já lembrou e nós gostaríamos de lembrar, as associações de pacientes, tanto a FENAFAL quanto as associações dos estados, a Badfal, Dreminas, etc., todos sempre ligados e perguntando para os especialistas, né, quais seriam as orientações e passando para os seus grupos de pacientes. Então, os pacientes, com auxílio não só dos seus médicos, mas das associações, tiveram aí uma avalanche de informações sobre a Covid. Isso, com certeza, facilitou o nosso trabalho e fez com que esse paciente ficasse em casa e realmente fizesse o isolamento necessário. E nós, em maio, do Comitê de Glóbulos Vermelhos da BHH, nós lançamos as recomendações do comitê para o enfrentamento da pandemia nesses pacientes, e depois eu vou pormenorizar. E também, talvez, fatores intrínsecos aos pacientes, né? Por que eles tiveram uma evolução mais benigna do que o esperado? Ainda nós não sabemos, ainda é pouco explorado na literatura. É claro que daqui para frente nós teremos muito mais pesquisa sobre esse assunto. Bom, eu gostaria só de passar as recomendações publicadas pela BHH em maio, né? São as recomendações do Comitê de Glóbulos Vermelhos, do qual eu faço parte, o professor Fernando e o professor Rodolfo também. Nós salientamos que a doença falciforme é fator de risco para a Covid-19, como eu já mencionei, e nós, então, tecemos algumas recomendações para a prevenção da Covid, né? Isolamento social estrito, saídas muito só quando necessário para coletas de exames que não podem esperar ou ida médicos que não possam ser postergadas. O uso da telemedicina, da teleorientação foi muito estimulado. E em caso de sair em domicílio, que ele tomasse todas as precauções de higiene, de uso de álcool, lavagem das mãos, retirada de roupas, tomar banho, etc. E a ida ao médico, claro, quando fosse necessário, ela não deveria ser postergada. As recomendações também foram para pacientes com sintomas de coronavírus e sintomas leves, né? Então, que esse paciente deveria procurar o serviço de saúde, caso não apresentasse sintomas de agravamento, ele seria enviado para confinamento social, e o serviço de saúde deveria monitorizar a evolução do caso, como nós fizemos no caso da criança que não internou. Pacientes com sintomas mais graves, aí sim internação. Claro que internação, se for em unidade de terapia intensiva ou não, isso vai depender de vagas no hospital e realmente da necessidade do quadro clínico. Porém, nós recomendamos que um médico hematologista que conheça o paciente fosse acionado, né, e devesse fazer parte do acompanhamento desse paciente e, claro, seguir o protocolo nacional ou local do enfrentamento da pandemia. Nós sabemos que o tratamento específico da Covid-19 ainda está em aberto, muitos estudos clínicos foram abertos em diferentes hospitais, então cada hospital tem o seu protocolo, né? Porém, nós recomendamos que a transfusão de sangue fosse precoce nos pacientes com doença falciforme COVID e piora do estado geral, com febre, tosse, um quadro clínico aí semelhante à síndrome torácica aguda, que foi o que nós fizemos nos casos mais graves. Como considerações finais, dos 500 pacientes que nós temos em segmento no ambulatório, 9 tiveram diagnóstico de COVID-19 já, 8 adultos e uma criança. Dos adultos, 50% deles tinham antecedente de síndrome torácica aguda, ou seja, já tinham antecedente de complicação grave. 7 de 8 pacientes precisaram internar, e essa internação variou de 4 a 18 dias. Só um paciente precisou de unidade de terapia intensiva, mas foi antes do diagnóstico da COVID. E o tratamento mais utilizado foi oxigênio, corticoide sistêmico, antibióticos e transfusão, nos casos mais graves. Não tivemos nenhum óbito e, portanto, nossos casos são muito semelhantes aos da literatura. E os motivos, então, para essa evolução benigna ainda são pouco conhecidos, mas com certeza será motivo aí de muita pesquisa de agora em diante.